Este centro de memória funcionava lá no antigo prédio do TRE, no centro da cidade. Com a inauguração dessa nova sede aqui no bairro Luciano Cavalcante, o memorial foi trazido justamente para cá. São 3 ambientes. Quem está nos recebendo aqui é o memorialista Vasco Arruda. Como vai, Vasco? Tudo bem? Muito prazer, Jânio. Uma alegria recebê-los aqui para conversar um pouco sobre o nosso Centro de Memória, o nosso programa de memória eleitoral. Esse programa de preservação da memória da Justiça Eleitoral do Ceará. Quem chega aqui vai logo ver um plenário antigo, né? Inclusive com os móveis de época, né? Aqui funcionava nessas cadeiras aqui com os desembargadores com suas togas, né? Todo o procedimento da Justiça Eleitoral no Ceará, Sim, não é isso? aqui nós temos o mobiliário da antiga sala de sessões do TRE. Era o mobiliário lá da sede antiga do centro, que funcionou lá a partir de 1970. Aliás, aquele prédio foi o primeiro prédio próprio do TRE. Antes nós funcionamos em vários outros prédios alugados. Em 1970 foi adquirido aquele prédio e esse era o mobiliário da sala de sessões, que foi preservado depois que foi modificado e a gente trouxe para cá, para o nosso centro de memória. Existe algum tipo de documentação que as pessoas podem também acessar para conhecer essa história? Sim. Nós temos aqui vários documentos, inclusive anteriores ao advento da Justiça Eleitoral, né? Esse aqui, por exemplo, é uma ata de eleição de Várzea Alegre, um ato de alistamento eleitoral de 1906. É muito antigo. São alguns documentos que os cartórios eleitorais mandaram para a gente, né? Aqui é um relatório de atividade, primeiro relatório de gestão feito por um presidente do TRE, em 1951. Foi uma iniciativa do desembargador Olívio Câmara, que inclusive dá nome ao prédio lá do centro. Certo. Tem mais documento por aqui? Aqui nós temos o selo comemorativo dos 80 anos do TRE, que foi lançado em 2012 pela ECT. Temos aqui o envelope, temos aqui o selo com algumas assinaturas de desembargadores e autoridades que compareceram à sessão solene no dia 2 de agosto de 2012. Aqui a gente tem a medalha do mérito eleitoral, que é uma medalha que o TRE entrega a algumas pessoas que se destacam na militância na justiça eleitoral, né? Aqui nós temos o nosso boletim informativo, esse boletim informativo que já foi hoje transformado em revista, que ele circula é editado desde 1956, já completou 60 anos. Né? Ali nós temos a galeria dos ex-presidentes, né? Antes da gente mostrar a galeria, eu queria voltar aqui à sala de sessões, porque quem visitar aqui vai encontrar alguns livros, né? Esses livros aqui para consulta, evidentemente. Isso, Inclusive, esses livros estão disponíveis no nosso site do TRE, em PDF, podem ser baixados. Nós criamos uma série, Memória da Justiça Eleitoral do Ceará, quando foi instituído o Programa de Preservação da Memória. Esse foi o primeiro livro, foi escrito em 2003, mas publicado em 2004. O lançamento, inclusive, foi lá no Museu do Ceará, que foi onde aconteceram as primeiras sessões do TRE. E aqui nós temos mais 5 livros dessa série, e temos também uma edição comemorativa dos 60 anos da revista Sufrágio, que era o nosso antigo boletim informativo eleitoral. Agora em revista. Em revista, sim. Vamos então mostrar os ex-presidentes. Vamos começar pelo primeiro presidente do TRE do Ceará, que foi o desembargador Faustino de Albuquerque e Souza. Conta um pouco da história dele. O desembargador Faustino tem uma peculiaridade em relação aos demais presidentes do TRE. É que ele presidiu a sessão de instalação do TRE do Ceará em 2 de agosto de 1932. Ele presidiu a sessão do dia 16 de novembro de 1937, quando a Justiça Eleitoral foi extinta pelo Estado Novo, de Getúlio Vargas, e presidiu a sessão de reinstalação do TRE em 9 de junho de 1945. Então, ele teve o privilégio de presidir essas 3 sessões importantíssimas da história da Justiça Eleitoral cearense. Prosseguindo, a gente tem aqui a desembargadora Auri Moura Costa, presidiu de 1974 a 1976, diga-se de passagem, a primeira mulher, a primeira desembargadora a presidir o TRE no Ceará, não é isso?
Foi a primeira desembargadora mulher a presidir o TRE do Ceará. Uhum. E aqui nós temos, né, seguindo todos os ex-presidentes, o desembargador Fernando Ximenes, o desembargador Eduardo Machado de Almeida, a desembargadora Huguete, a desembargadora Gisele Nunes da Costa, aqui também. Então, aqui são os ex-presidentes do TRE nesta galeria, para que a população tome conhecimento. Andando um pouco por aqui, a gente vai ver alguns painéis, né? Aqui as sedes do TRE do Ceará, né? Aqui é o Palacete Senador Alencar, na Rua São Paulo? Isso, o atual Museu do Ceará. Museu do Ceará. As primeiras sessões do TRE aconteceram aqui. Por isso que aquele livro Fragmentos da Memória, sim, nós fizemos o lançamento aqui. Né? Aí nós temos esse prédio da Fênix Caixeiral, que não existe mais, né? Ficava na 24 de maio com o Guilherme Rocha, o TRE funcionou lá também. Esse outro aqui, na Barão do Rio Branco, nós temos aqui a fachada antiga e a fachada atual. Né? E aqui temos o prédio onde o TRE funcionou antes de vir para cá. Exatamente. Ali na Jaime Benévolo, 21. No centro, né? Aqui é a história do voto feminino. Sim. Então também tem um painel para as pessoas conhecerem, né? Quando as mulheres começaram a votar, o reconhecimento desse direito do voto feminino ocorreu em 1932. Sim, aqui no Brasil a mulher só começou a votar a partir da criação da Justiça Eleitoral, com o Código Eleitoral de 24 de fevereiro de 1932. Ah, tá. Mas o voto feminino já acontecia desde 1928 no Rio Grande do Norte, né? A Celina Guimarães Viana, exatamente, do Rio Grande do Norte, que era uma professora de escola pública, ela conseguiu em 1928 tirar o título eleitoral e votar lá no Rio Grande do Norte. Por força de liminar? Foi uma ela conseguiu na justiça justiça, estadual, né? Na justiça estadual. Bom, temos aqui mais históricos, né, para quem visitar. Aqui a Nova República e a criação da Justiça Eleitoral. A Nova República foi instituída por um golpe, não foi? Sim. Foi em oposição à hegemonia dos políticos governistas da Velha República, não é isso? A Eleição e Política na República Velha, aqui temos alguns históricos, né? Bom, como eu disse, esse centro de memória está dividido em 3 ambientes. A gente mostrou o primeiro ambiente. Então, Vasco, muito obrigado por ter recebido a gente. Eu vou agora para o outro ambiente, tá certo? Foi uma alegria e voltem sempre, viu? E convidamos as pessoas que estão nos assistindo a virem conhecer o nosso centro de memória. Vamos agora a outro ambiente, então? E agora estamos nos encaminhando para um outro ambiente, o segundo dos 3 ambientes aqui do centro. Quem está nos recebendo é o sociólogo Yuri Holanda. Obrigado por estar recebendo a gente. Seja muito bem-vindo, Jânio. Bom, o que me chamou a atenção, quem entra aqui vê logo aqui alguns documentos, são títulos eleitorais, né? São títulos eleitorais antigos, esses 3 primeiros são cópias facsimilares, nós temos títulos da época do Império do Brasil, perceba que a grafia ainda com Z, não é? Títulos de eleitor do início do século XX, também uma cópia facsimilar. E esse bem especial porque é um título de eleitor aqui do Ceará, com as faixas da República, Estado do Ceará, para o título de eleitor. Aqui são títulos de eleitores logo depois, esses, né? Originais aqui, esse lançado em 1916, original. Esse em 1945, pós-Segunda Guerra, já na reinstalação da Justiça Eleitoral. E esse de 1957. Bem antigo esse aqui, bem então. Antigo. Permita mostrar uma curiosidade. Sim. Esse é o título de eleitor do pai do nosso desembargador-presidente. Está exposto aqui o senhor Demésio dos Santos. Do desembargador-presidente? Raimundo Nonato, presidente da Justiça Eleitoral do Ceará. Atualmente? Atualmente, né? Ele fez a doação para o nosso centro de memória. Esse é o título de eleitor dele? Exato, o senhor Demésio dos Santos. Que é muito interessante a gente conhecer a história, né? Olha, aqui nós temos uma sala. Deixa eu começar por aqui, tem um birô. Esse jornal, esse Nordeste aqui era um jornal, né? Sim, sim. Essas são cópias facsimilares de jornais que contam um pouco da nossa história. Esse, por exemplo, foi publicado em 1945 e fala da reinstalação do TRE do Ceará
com a queda da ditadura do Estado Novo e a redemocratização do país. Esse birô foi dado por Russas, né? Pelo cartório eleitoral de Russas. Todo esse mobiliário expositivo é mobiliário de época. Mobiliário de época fornecidos pelos cartórios eleitorais, né? Aqui, boletins. O que é boletim eleitoral? São os boletins administrativos da Justiça Eleitoral, e publicados em uma época bem interessante, que nós temos de 1969, aqui também, o boletim de material administrativo do TRE. Bom, e aqui? De que se trata? Aqui nós temos alguns equipamentos administrativos que eram usados nos cartórios eleitorais, peso de mesa, material para abrir as correspondências que o cartório recebia, uma espátulazinha, material para fazer os clipes. Aqui era engraçado que esse rolo com a liga metálica era colocado aqui e o grampo era produzido na hora, era fabricado na hora mesmo. É interessante. Perfurador de papel. Exatamente, que também servia como um torno para fazer clipes. A sineta de mesa funciona? Funciona. Chamando o cartório eleitoral ativo. Isso é bem interessante, Jânio. Esse daqui é uma leitora de microficha. Isso aqui é o começo do processo da informatização da Justiça Eleitoral. Ali por volta dos anos 80, metade da década dos anos 80. O que acontecia? Os cartórios eleitorais entregavam para o SERPRO, Serviço de Processamento de Dados, os dados eleitorais, os eleitores, o SERPRO disponibilizava, imprimia nessas microfichas os dados dos eleitores e essas microfichas eram devolvidas para os cartórios, que podiam fazer a leitura dos dados através dessa máquina aqui. Muito então bem. Ela reproduzia os dados eleitorais. É o início da informatização do processo eleitoral. Então todos esses móveis aqui pertenciam aos cartórios eleitorais. Esse móvel, por exemplo, ele é muito interessante porque ele organizava a vida administrativa do cartório eleitoral. Me permita. Pois não. Toda a logística do cartório eleitoral passava por essas subdivisões aqui. Desde os requerimentos iniciais, todo o processamento administrativo dos pedidos, até a entrega das declarações para os mesários e escrutinadores. Começava de baixo até... Então tem toda uma lógica organizativa a partir do mobiliário apresentado, né? Então, aqui temos outra mesa, uma máquina de escrever, essa aqui é antiga também. Aliás, eu tive uma dessa igual, essa Remington 10. Uma Remington maravilhosa. A primeira máquina de escrever que eu ganhei do meu pai. Essa máquina, muito interessante. Uma maravilha. Lamentavelmente, eu não guardei para depois de ter esse relato histórico. Telefone de disco. Telefone de disco. Aqui a gente pretende ainda colocar nesse telefone a ata de instalação, a locução da ata de instalação do tribunal. Aí quem vier aqui, põe aqui e ouve. E dá uma certa interatividade. Esse selo, os Correios fizeram para a Justiça Eleitoral, quando a urna eletrônica completou 20 anos. Foi feito os Correios, que é um parceiro da Justiça Eleitoral antigo. Em 2016, né? Sim. Distribuiu urnas eletrônicas, então é um parceiro antigo do tribunal. Bom, aqui é o último espaço, que é a trajetória das urnas. Aqui é a urna antiga, né? Essa é uma urna antiga, foi usada no intervalo democrático, depois da ditadura do Estado Novo e antes da ditadura de 64, a gente usava essas urnas de lona. Essa daqui é a primeira urna de lona, mais antiga que nós temos na nossa exposição, usada ainda nos anos 30. Urna de madeira. Essa urna de madeira, usada em 32, usamos na eleição de 34, usamos na eleição de 37. Um cadeado aqui para proteger as urnas. E aqui, como vocês percebem, a diferença da coloração da madeira era onde se lacrava a entrada de votos. Exatamente. Quando terminava a votação, perfeito, naquela zona eleitoral, se lacrava. E aqui as urnas mais modernas, modelo de 1996 até... 1996, a primeira urna eletrônica que nós usamos, um projeto totalmente inovador. Como na melhor hipótese científica, foi feito um teste amostral em alguns municípios, com alguns eleitores, apenas 6% do eleitorado brasileiro utilizou essa urna. Então a gente fez o teste, recolheu, aprimorou, aperfeiçoou. Na primeira eleição nacional com urna eletrônica, em 1998... Aqui, essa aqui. Essa daqui já foi expandida para mais municípios e mais eleitores. E em 2000, na mudança do século, a gente teve a primeira eleição totalmente informatizada. Essa urna eletrônica já foi aplicada em todo o país na eleição municipal. O detalhe é o seguinte, ó, em 2000, esse modelo aqui já tinha leitura em braille, né? Isso é muito interessante, a acessibilidade embarcada nesse objeto. Veja, além do braille em todas as teclas da urna,
nós temos a disposição do teclado em disposição universal, com 5 ao centro e as outras teclas orbitando ao redor do 5. Essa é a mesma lógica aplicada em calculadoras, celulares, porque os cegos e pessoas com baixa visão sabem manusear esse tipo de teclado. Bom, elas são todas bem parecidas, né? Mas essa, por exemplo, tem uma particularidade. Em 2002, nós tivemos a experiência do voto impresso. Em 2022, a ideia do voto impresso foi reavivada, mas nós já tivemos essa experiência em 2002. Essa aqui era a impressora. Essa aqui era a impressora. Então, o eleitor digitava o número do seu candidato, confirmava, era impresso um comprovante aqui, o eleitor olhava através dessa luneta o nome, confirmava mais uma vez e a cédula de papel caía nessa urna. Então esse equipamento ficava junto da urna. Exatamente. Essa foi uma experiência feita e essa experiência não foi muito exitosa. Não foi? Não foi muito exitosa. Tivemos muitos problemas. Problemas técnicos, problemas com a privacidade do voto, o sigilo do voto. Sim. Então nós abandonamos o voto impresso e, por outro lado, nós incluímos novos critérios de segurança e auditabilidade nas urnas. Por exemplo, o leitor biométrico. Sim, exatamente. O eleitor hoje em dia hoje em dia pela biometria. Pela biometria. Aliás, os requisitos de segurança foram aumentando ao longo do tempo. Nós temos biometria, conferência documental, conferência fotográfica do eleitor. Muito bem. E as urnas foram evoluindo até que nós chegamos no modelo mais recente, essa aqui de 2020. Essa aqui de 2020 é um modelo que é usado atualmente? Exato, é o modelo mais novo de urnas eletrônicas que nós temos. Inclusive, se você observar bem, Gino, nós temos aqui o lado que opera o mesário já é todo touchscreen. Essa urna já é toda colorida, a tela colorida. Nós temos aqui um intérprete de Libras que aparece também. Sim, é verdade. Eu fiz uma matéria sobre essa urna, mostrando inclusive o intérprete, né? Uma simulação, evidentemente. Aí eu me lembro que eu fiz essa matéria lá no centro de surdos, ali perto da Instituto dos Cegos, que é um parceiro nosso lá na Bezerra de Menezes. Não, mas eu foi lá dos surdos mudos, naquela escola. Sim. Na Rio Barbosa, Bom, para encerrar, temos ali quem vier visitar, tem ali um memorial, a memória eleitoral do tribunal, com todo o histórico, com suas datas. Enfim, é só a pessoa chegar aqui e prestar atenção. Quem gosta de história vai se deliciar com todo esse conhecimento. Bom, a exposição está aqui na nova sede do Tribunal Regional Eleitoral, que fica aqui no bairro Luciano Cavalcante, Rua Avenida Pontes Neto, número 800. 800. Pois é a nova sede, todo mundo já conhece. E a gente convida, para as pessoas a virem. Convidamos a todos a virem. Fica aqui no térreo, hein? No térreo, não tem problema com acessibilidade, nada. Quem estiver em Fortaleza pode vir visitar a gente. O horário? Funcionamos das 8 às 14. Quem quiser fazer agendamento, escolas, universidades, nós recebemos alunos, estudantes, pesquisadores. Pode ligar para a gente, entrar em contato conosco, nós agendamos uma visita guiada. E para quem estiver fora do estado e quiser acessar o nosso acervo, nós temos também o Centro Virtual de Memória Eleitoral, que pode ser facilmente encontrado na internet. Ok. Yuri, muito obrigado mais uma vez por ter recebido a gente, viu? O convite está feito aí. E por enquanto é só, a gente fica por aqui e a gente volta a se encontrar a qualquer momento.